nós utilizamos essa coisa de dizer que é normal e isso mata-nos. É normal a gente começar a adoecer logo na infância. É normal, e já agora as mulheres, você referiu as mulheres, e eu ia para lá chegar, e vamos lá chegar. É normal as mulheres, quando começam o ciclo menstrual, ter amenorreia. É normal terem TPM. É normal terem dismenorreia. Agora até começa a ser normal terem cancro do ovário e cancro da mama. Começa a ser normal terem endometriose. Porque isso parece que já vai numa taxa perto dos 10%. É normal hoje em dia ter-se ataques cardíacos. É normal ter-se AVCs. É tudo normal. Acha mesmo que Deus Nosso Senhor, quando nos fez, se é que ele foi Ele que nos fez, mas isto é uma forma de expressão, acha mesmo que Ele, quando nos fez para a gente viver nessa vida desgraçada? É tudo normal. É normal quando a gente envelhece. Antigamente, as pessoas... O meu pai morreu com uma estenose no esófago depois de uma laringotomia provocada por um cancro. E o meu pai, pouco antes de morrer, ainda levantava a perna até à cabeça. Batia com a perna na testa. Ele morreu com 70 e tal anos. Mas 70 e tal anos também já não é normal as pessoas serem assim. Digo eu, porque para mim deveriam ser. Será que é mesmo normal nós andarmos a cair aos bocados? Ou será que nos habituámos a isso? Ou será que nos habituámos a isso? Ou será que nos dizem que isso é normal e a gente encaixa? Olha, é normal ter dores, toma um comprimido que isso passa. Olha, é normal teres febre, toma um comprimido que isso passa. Olha, é normal estás doente, toma um comprimido que isso passa. E a gente habituou-se a esse sistema, porque isso não dá trabalho nenhum. Eu não tenho que fazer nada, posso fazer o que me apetece. E depois é normal. Ah, mas o outro também tem. Claro, o outro também toma o comprimido, também não faz coisa nenhuma por ele. Você acha mesmo que isso é normal? Que Deus Nosso Senhor nos fazia para a gente... Vamos lá ver. Ok, meu filhinho, olha, vais ter uma vida, quando tiveres 18 anos, começas a trabalhar, lá para os 40, 50, começas a não poder mexer os pés. Acha que isso é castigo divino? Não, Deus fez-nos para a gente ser funcionais desde que nasce até que morre. Se me disser assim, uma pessoa com o tempo, com a idade, decai alguma vitalidade, sim. Se me disser a pessoa com o tempo, com a idade, começa a tornar-se mais lenta, sim. Mas a maior parte dessa lentidão nem sequer é consequência da pessoa não se conseguir mexer mais rápido. A maior parte dessa lentidão é consequência, não digo ser a totalidade, mas a maior parte é consequência da pessoa se tornar uma pessoa mais ponderada. Da pessoa começar a chegar ao fim da vida e perceber que, epá, estou cansado de correr, isto afinal de contas não dá por nada, vamos andar mais devagar. A maior parte dessa lentidão é isso. Porque nós fomos feitos para ser funcionais desde que nascemos até que morremos. Agora, as pessoas começam a arrastar mais os pés. A senhora que lhe disse isso, ela tem razão naquilo que diz. Tem razão no sentido de que, na realidade, eu se começar a olhar para as pessoas, para as pessoas que me rodeiam, isso está normalizado. Mas o que está normalizado é a doença. Não é o estado normal da pessoa. O que está normalizado é a doença. É normal ter doença. E não devia ser.
aqui o sentido das palavras, mais uma vez, o rigor que nós pomos nas palavras é que nos baralha. Porque a gente interpreta normal como sendo aquilo que é expectável. Quando a gente quando diz que é normal, o que quer dizer é que isso é comum, é regular, é comum as pessoas, quando chegam a velhas, no levantarem e dizer pois é, porque estão todas caqueiradas. Não ponham a culpa para a velhice. As pessoas, quando chegam a velhos, por norma, deveriam ter até algumas capacidades mais aperfeiçoadas do que quando são novos. Principalmente no que diz respeito a capacidades cognitivas. Seria normal que os velhos raciocinassem, pensassem melhor que os novos. Isso é que seria normal. Agora, não é normal nós termos os lares e as casas todas cheias de gente com doenças. Dificilmente alguém que está aqui, a maior parte das pessoas que me rodeio, eu não sei se eu julgo que não, mas vou-me esforçar por isso, vão acabar a vida senis. E então, se olharmos para os nossos filhos ou para a geração a seguir, e saímos cá para nenhum. E agora a gente diz que isso é normal? Não, é vulgar. É vulgar porque está tudo mal. Não é vulgar arrastar os pés em situação nenhuma. A não ser que eu os queira arrastar. Agora, as pessoas arrastam os pés por algumas razões. Sim, e as mulheres mais. Como as mulheres também têm tendência a ter mais demências. Por a mesma razão. A ter mais infartos. A ter mais AVCs. E isto por uma razão. Isto é uma razão que a medicina desconhece. Mas tem que ter uma razão, quer dizer, porque não há nada que não tenha razão, que as coisas acontecem têm um motivo, não tem? Você conhece alguma coisa que não tenha um motivo? Conhecido ou desconhecido, conhece alguma coisa que não tenha um motivo? Tudo tem um motivo. A gente pode o desconhecer, mas tudo tem um motivo. Agora, se a gente pegar nos dados que já temos de magnetismo e de medicina tradicional chinesa, nós percebemos com alguma facilidade de onde é que isso vem. A começar por os pés mexem mais mal, arrastam mais no chão, arrastam mais dificuldade em levantar os pés. Porquê? Yin e Yang. Porque pesadez nas pernas, nos pés. Dificuldade circulatória. Quase toda a gente já tem, agora aos 30 e tal, aos 40 anos, as pessoas já têm má circulação das pernas e pernas inchadas e sei lá o quê. O peso desce. Os fluidos descem. O Yin desce. O Yang sobe. Acelera em cima, dá peso em baixo. Logo, basicamente, numa interpretação muito básica, agora, é por causa de ser velho? Não. É por causa de uma coisa muito simples. Perdão. Quem é que transporta a energia ou X, chame-lhe aquilo que quiser, para o nosso organismo? Até mesmo sendo ocidental. O que é que transporta a glicose para o corpo? É o sangue. Se agora vamos associar o que é que tem de diferente as mulheres dos homens, basicamente logo. Ora, uma das coisas que as mulheres são menstruadas. E a segunda coisa, você já ouviu falar em ter os 5 litros bem aferidos? Você sabe porquê? Porque em média um homem tem cerca de 5 litros de sangue.
e uma mulher tem 4. Portanto, vocês logo à partida estão em desvantagem. Duas desvantagens, são mais, mas são logo duas muito diretas. Que é o facto de terem menos de 1 litro de sangue que os homens e o facto de o perderem todos os meses. Portanto, vocês estão logo à partida com desvantagem. E agora vamos pegar nisso. E isto pode-se fazer com a glicose, pode-se fazer com o Qi, pode-se fazer com o fluido vital, com aquilo que quiserem. Mas vamos olhar para aquilo que os chineses dizem, que é o binómio sangue-Qi. O Qi, o sangue transporta o Qi. O Qi é transportado para o corpo todo através do sangue. Hã? O Qi fornece a energia para o sangue andar. E o sangue leva o Qi a todo o corpo. Imagina assim um comboiozinho de mercadorias, mas cheio de tanques de gasóleo. E é mais ou menos assim que funciona. O gasóleo alimenta o comboio e o comboio leva o gasóleo a todo lado do corpo. É assim que isto funciona. O Qi impulsiona o sangue e o sangue leva o Qi. Se eu fico com falta de uma das duas coisas, o sistema começa todo a descambar. Se eu fico com falta de Qi, seja fluido vital, seja glicose, seja chamar aquilo que quiserem. Se eu fico com falta de Qi, começa a ter falta de sangue. O sangue começa a não andar. É estagnar. A ficar estagnado. Se eu fico com falta de sangue, não tenho, o Qi não chega onde devia chegar. Agora, se nós pegarmos nisto e dermos como facto de que é o fígado quem distribui o sangue pelo corpo, então, logo diretamente, qual é a primeira coisa a ser afetada e afetar? É o armazém do sangue. Não. É o fígado. Qual é a primeira coisa que acontece e que leva depois a esse desfecho? Chama-se em medicina chinesa estagnação de sangue no fígado. O sangue estagna, ou por falta de sangue, ou por falta de Qi, ou por um comportamento da pessoa desequilibrado. E a partir daí vai progredindo. Deficiência de sangue, fogo no fígado e assim sucessivamente, que são estadios mais elevados da mesma doença. Só que, como a medicina não considera que isso sequer exista, e não considera por ignorância, não é por mal nenhum, quer dizer, não é por maldade. Então, quando uma criança começa a menstruar e começa a ter amenorreias, eles fazem aquilo que sabem. Olha, toma a pílula. Para regular o fluxo menstrual. Mas, ou então os antidepressivos, ou então... mas o fluxo menstrual não está a correr porque há uma deficiência de sangue, não é porque ela tem algum problema no... E a gente diz que isso é normal. Só que essa criança, quando chegar aos 20 anos, está ou com um ovário policístico, ou com... E quando chegar aos 30 ou aos 40, está com uma depressão, ou até antes.
E quando chegar aos 40 ou aos 50 tem um infarto cardíaco. E quando chegar aos 60 está com Parkinson. E qual é a causa? A causa é a mesma, vem lá atrás. É a deficiência de sangue. É a deficiência de Xi ou a deficiência de sangue a causarem a afetarem-se uma à outra. A gente não pode dizer que é normal quando eu chegar, estou a ficar velho, é normal eu arrastar os pés. Não é nada normal. Deus Nosso Senhor que fez isto, fez tudo bem feito. Essas coisas não são normais. E para quem não acredita em Deus Nosso Senhor que fez isto, ao menos que pense que eu sou um grão de areia, um grão não, uma partícula infinitésima, sou menos que um átomo em relação ao universo. Que raio? O universo funciona todo sincronizadinho e não falha nada, não adoece. Então também não há de ser normal eu adoecer. Não acha que isso faz sentido? É responsabilidade nossa. A gente adoece, em suma, na maior parte dos casos, porque, ao contrário, porque nos desresponsabilizamos da nossa saúde. Porque pegamos naquilo que a gente chama saúde e dissemos assim, olha, isso é do vosso cuidado, não é meu. Disseram-nos que a gente podia fazer isso e a gente, perdão, ou não pensa ou não quer pensar. Disseram, olha, tu és ocidental, podes fazer o que quiseres, podes deitar-te às horas que quiseres, comer quando quiseres, trabalhar quando quiseres, até podes fazer o que tu quiseres. Que a gente depois tem aqui uma coisa chamada indústria da saúde, embora o nome indústria agora seja recente, tem aqui uma coisa chamada indústria da saúde que te resolve os problemas todos. E quando alguma coisa te acontecer, isso não é teu, não foste tu que fizeste nada de errado. Isso foi uma agressão que te fizeram. Foi uma bactéria que te saltou para cima, foi um vírus, foi uma... Não foste nada tu. Tu não tens que mexer uma palha, tu só tens que ir ao médico. Agora, esse paradigma vai ter que mudar. Porque a gente já não tem de onde meter os doentes no hospital. Não é possível ter um médico para cada pessoa. E porquê? Porque a fábrica já não dá vazão à produção. Isto está a alimentar uma indústria. Aliás, está a alimentar a economia. Mas a fábrica já não dá vazão à condição. O problema é que o número de doentes supera o número de médicos de família. Quer dizer, o problema está no sistema de saúde? Não, o problema está no sistema de doença. O problema está em que, em que as pessoas desresponsabilizaram-se, demitiram-se de tomar conta delas próprias. Então vamos lá ser sérios e honestos. O que nós queremos desde criancinhas é fazer o que nos apetece, não é? Desde pequenino até ao velhinho. O que a gente quer é fazer o que nos apetece. E se nos disserem, olha, tu podes fazer o que te apetece, que a gente responsabiliza. O que a gente faz logo. E foi isso que nos fizeram. Só que a gente devia pensar que a gente já não somos nem criancinhas nem velhinhos. Os chineses têm uma expressão que eu adoro, que é: quem não governa é governado. A opção é de cada um. Eu cheguei a um ponto em que me cansei de ser governado. E então agora eu tento governar. E dá mais trabalho? Dá. Mas em compensação vivo diferente, vivo muito melhor, vivo muito mais saudável, consigo fazer o que quero, como quero. Quem não governa é governado.
E sim, as pessoas arrastam mais os pés, claro que sim. Anda meio mundo aí com Parkinson já. As pessoas arrastam mais os pés, sim, por uma infinidade de razões. E logo uma de base, que foi aquela que a gente falou, que é clara. Os líquidos caem para os pés. E se não tiverem forma de subir, não sobem. E se a gente tiver os pés pesados, arrasta-os. Quer mais um motivo? O fígado é responsável por os tendões. Se você estiver doente do fígado, você tem dificuldade em mexer os braços, as pernas, o pescoço, tudo e mais alguma coisa, anda cheia de dores, arrasta os pés. Supraespinhoso, espinhoso, isso é o túnel do carpo, o síndrome do túnel do carpo. Isso é fígadozinho. Ou não conseguir mexer o pescoço, tente lá virar o pescoço e olhar atrás de si. A maior parte das pessoas não conseguem. Isso não é normal. É lógico que se os tendões são os fiozinhos que fazem mexer a marioneta, se você tem os tendões secos, ressequidos, partidos, estalados, doridos, você arrasta os pés. Arrasta os pés, as mãos, os braços, arrasta tudo. Continuando na nossa conversa. Então, se nós chegamos à conclusão que temos aqui um problema que está relacionado com o chi e com o sangue, qual é a solução imediata? Eu não estou a dizer traduzida em ações, estou a dizer num panorama geral. Qual é a solução para a gente resolver isso? Ou aumentamos o chi e o sangue, ou diminuímos o consumo, ou fazemos as duas coisas. Os dois sistemas que mais consomem chi e sangue no nosso organismo, aliás, mesmo ocidentalmente, que mais consomem sangue e glicose no nosso organismo, são o processo mental e o processo digestivo. O processo mental, numa situação de trabalho normal, sem estar a fazer nada, numa coisa especial, o nosso cérebro e o nosso sistema nervoso central consome cerca de 1/3 da nossa energia toda. Eu estou a pôr a palavra energia para ser inteligível. Ou seja, de tudo o que você respira, de tudo o que você come, de tudo o que você... 1/3 é para você pensar ao relenti. Evidentemente que quanto mais você acelera, mais consome. E evidentemente, quanto mais você consome, menos tem. Se nós agora formos falar que o cérebro fica na parte de cima, é que se a gente se pusesse de cabeça para baixo, o sangue caía. Mas não. O sangue tem que ir para cima. E se o sangue tem que ir para cima, ele precisa de chi para subir. Certo? Isso é uma autoproteção. Agora, como é que eu faço? O que é que eu faço? Ok. Então tenho que começar a cortar por aquilo que mais consome. E aquilo que mais consome é a cabeça, é o pensamento. Principalmente quando não produz nada. Isso ainda é uma outra coisa muito interessante. É que nós consumimos mais quando os nossos pensamentos não produzem nada. Porque desse terço que o cérebro consome, a grande maioria, mais de metade, é consumida por a parte da frente, por frontal e por pré-frontal. Que aquilo que fazem é imaginação. É o que controla a imaginação. É o que nos projeta no futuro.
Portanto, curiosamente, o nosso cérebro ainda gasta mais quando está a fazer inutilidades. Se eu estiver, por isso é que as meditações fazem muito bem, a concentração faz muito bem, e outras coisas fazem muito bem. Porque se eu estiver focado no presente, se eu estiver focado no que estou a fazer, se eu estiver. Essa parte, que é a parte mais consome, reduz o consumo. Agora, se eu estiver a pensar, se eu estiver a fazer qualquer coisa ou não, e estiver a pensar, e eu daqui a bocado vou aonde, e onde é que está o outro, e porque é que eu fiz aquilo, e o que é que o gajo me fez, e onde é que ele está, e para... Desgraça. Tenho o cérebro, a parte mais de maior consumo do cérebro a trabalhar a topo, para não produzir absolutamente nada. Isso causa um desgaste, é a coisa que mais desgaste causa. Isto ao longo do tempo, aqui nós temos também muita influência das emoções. As emoções são um fator muito importante para controlar isso, quer dizer, muitas vezes a gente está a pensar, nem sequer é uma forma quase controlada, consciente, é porque emocionalmente nós estamos descontrolados. Mas fisicamente o processo é esse. O que acontece com isso é que ao longo do tempo, é interessante a gente estar a falar nisto, ao longo do tempo, quando esse primeiro processo entra num sistema de desgaste muito grande, a nossa capacidade de produzir para o alimentar começa a ficar mais reduzida, como é lógico. Eu tenho um motor que está a gastar mais do que eu consigo produzir. Enquanto o sistema vai conseguindo mais ou menos equilibrar, a coisa vai se dando. Quando o sistema começa a ficar muito desequilibrado, um bocadinho mais desequilibrado, entramos numa segunda proteção, que é, ok, cérebro, não lhe pode faltar. O que é que onde é que eu vou tirar sangue e energia? Vamos ao segundo processo que mais consome. E qual é o segundo processo que mais consome? É a digestão. A seguir ao cérebro, o segundo processo que mais sangue e energia consome no corpo é a digestão. E isto é uma medida de proteção. Eu começo a retirar. O cérebro começa aqui. Não, isto é preciso energia, preciso cá para cima. Se faz favor, tem que tirar de algum lado, então olha, vamos tirar da digestão. E com isto, eu posso ter duas situações, uma que é mais frequente, que é a chamada digestão lenta. Começa a ter digestão lenta. Só que isso tem um senão, que é, se eu começo a ter digestão lenta, e sendo que a grande maioria da minha energia, entre aspas, provém da digestão, eu estou a tapar um buraco com outro maior. Eu não tenho energia e sangue para fornecer ao cérebro suficiente. Ele diz, não, tirem a quem quiserem, mas a mim não podem tirar. Então vamos tirar aqui ao estômago e ao sistema digestivo, porque é o que mais consome. Mas se eu tirar ao estômago e ao sistema digestivo, eu ainda vou ter menos para mandar para o cérebro. Isto é. E o que é que acontece aqui, quando isto começa a acontecer? Começa a acontecer que aqueles sintomas que nós falamos, clássicos de deficiência de base, a pessoa perde a fome. Perde a fome.
Porque é o cérebro a dizer não comas, senão não chega para mim. Mas a pessoa acha-se que é uma heroína porque lhe disseram, opa, se não comes é porque não precisas, estás-te a aguentar. Aguento, ok, então. E a coisa vai progredindo. Menos fome, menos energia. Menos energia, menos sangue. Menos sangue. E o cérebro começa a borrar mais. Trabalhem que eu preciso. E o que é que começa a acontecer? Começa a acontecer que o processo mental, em vez de diminuir, acelera. E quanto mais o processo mental acelera, menos energia, menos sangue. Quanto menos energia, menos sangue, menos digestão. E isto começa-se a afetar, a passar aos outros órgãos todos. Porque o fígado, não tendo sangue, não tendo energia, o fígado é o general do corpo. Os chineses chamam-o o general do corpo. Ele não tendo, ele não pode distribuir. E então a pessoa, nesta altura, já a pessoa tem o coração a mil para tentar bombear para cima o pouco que há. Porque é a mesma coisa, se você precisar de água com açúcar, mas o açúcar estiver a faltar, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que a água que está a passar no tubo é água menos açucarada, não é? Você costumava pôr um saco de açúcar para 100 litros de água. Agora está a pôr meio saco de açúcar para 100 litros de água, a água bem menos açucarada. O que é que acontece? Acontece que para você fazer o trabalho que tem para fazer, tem que bombear o dobro da água. E com o sangue é a mesma coisa. O coração acelera porque o sangue vai menos nutrido, há menos. Tem que ir mais para cima. Resultado, calor em cima, frio em baixo. Começa a parte de baixo a falir. Resultado, muito variado, mas por exemplo, depressão, digestão lenta, edemas para o corpo todo, principalmente nas pernas. Há uma infinidade que a gente conhece tão bem. Voltando à vaca fria que cresceu de meio-dia. Como é que isto se pode resolver? O que é que a gente pode fazer se tiver deficiência de sangue e ou deficiência de energia? Aumentar o sangue, aumentar a energia e deixar de consumir. Ou consumir menos, qualquer um dos dois. Como é que eu consumo menos? Reduzindo a minha atividade. Certo? Sim. Se eu desacelerar, reduzo o consumo. Seja física, seja intelectualmente. Vai dizer, mas eu não consigo parar de pensar. Pois não, porque a máquina está de tal forma acelerada que não dá. Isso é como aquele motor que está ali para não parar. Mas pode começar a reduzir determinadas atividades físicas. Começar a fazer as coisas com mais lentidão, habituar-se a fazer as coisas com mais calma, com mais lentidão, a ter consciência que só pode fazer uma coisa de cada vez. Isso é um treino, porque isso é um treino. E vai começando a reduzir. Como é que eu posso aumentar a qualidade do meu sangue e da minha energia? Nós absorvemos energia, chi,
fluido, chamemos aquilo que quiserem, essencialmente de duas formas. São três, mas essencialmente é de duas formas. Pela respiração e pela alimentação. Eu estou a deixar propositadamente de parte a terceira, porque a terceira não é uma aquisição direta. E não tem, e supostamente deveriam ser essas duas que nos deviam manter a respiração e a alimentação. Então, o que é que eu posso fazer para melhorar a qualidade do meu sangue e do meu chi? Olho para os meus dedos. Respirar melhor. Alimentar melhor. Dormir melhor. Eu já vou explicar o porquê de eu dormir. Mexer melhor. E emocionar-me melhor. Sendo que algumas destas nós temos muita dificuldade em controlar, nomeadamente o caso do emocionar. Mas se nós começarmos por as outras, esta torna-se mais flexível. Se eu estiver melhor, e toda a gente tem essa experiência, eu estiver bem alimentado, de saúde, tranquilo, da minha vida, sem dores, sem nada, eu tenho muito mais facilidade em estar calmo. É ou não é verdade? Portanto, se eu não consigo gerir a minha mente logo à partida, pelo menos consigo gerir o meu corpo. E se o meu corpo estiver melhor, a minha mente diminui. Respirar melhor. Há exercícios respiratórios que ajudam muito. E a gente até pode... Quando a gente está ansioso, quando anda a correr, a gente não respira. De vez em quando, por isso é que a gente até suspira e boceja. Isto porquê? Supostamente, o fluido, o chi, a energia vital, é processada pelo baço. Ok? É ele quem processa a energia. Que vem do estômago e dos pulmões. Curiosamente, nós aprendemos a respirar mal, porque quando nós nascemos não respiramos assim. Quando nós nascemos respiramos abdominalmente, com a barriguita e com o diafragma. Não é? E depois, para sermos elegantes, passamos a respirar com as costelas. E quando nós respiramos com as costelas, os nossos pulmões têm 3 lóbulos do lado direito e 2 do lado esquerdo. Quando nós respiramos com as costelas, o que enche são os lóbulos de cima. Os lóbulos de baixo não enchem, porque isto não mexe. E o ar não vai até lá abaixo. Se eu respirar com a barriga, o ar vai até lá abaixo. Ou seja, há muito mais facilidade em ser absorvido. Fazer uns exercícios respiratórios por dia, 2, 3 vezes por dia, até habituar-se, isso já é muito mais complicado, que há pouca gente que o faça, habituar-se a fazer a respiração abdominal. Mas fazer uns exercícios, parar e fazer uns exercícios respiratórios por dia, ajuda muito. É uma coisa impressionante. 3 ou 4 minutos de exercício de respiração abdominal fazem uma mudança extraordinária. Respirar melhor. Segundo, alimentar melhor, que é para onde vem o chi, principalmente, é do processo digestivo. Agora, o que é alimentar melhor? Nós temos um conceito de dieta que é um conceito de dieta restritiva, que está a começar a ser abandonada até mesmo por dietistas e etc. Que é a dieta restritiva. E a dieta restritiva diz: não comas isto porque faz mal. Não comas aquilo porque faz mal.
Ou seja, nós apontamos o dedo àquilo que nós comemos. Como aliás fazemos com tudo. Se apanha uma gripe do vírus. Se apanha uma pneumonia é da bactéria. Se apanha uma úlcera é da bactéria. Nunca somos nós. É sempre de fora. E neste caso, comer mal não sou eu que estou a comer mal. É a comida que não é bom. Faz parte da nossa mentalidade, da nossa forma de ser e fomos. Quando isso não é verdade, o Sr. Hipócrates, como já vos disse muitas vezes, umas centenas de anos antes de Cristo, o fundador da nossa medicina, disse: a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Porque na dose errada tudo é remédio e tudo é veneno. Ou melhor, na dose certa tudo é remédio e na dose errada tudo é veneno. É que nós só olhamos para o excesso. Tens colesterol porque comes muitas gorduras. Porque tens não sei o que, não sei o que. Porque não comes ovos que fazem mal ao fígado. Porque não sei o que, não sei o que, não sei quanto. Mas a verdade é que o alimento é que gera a glicose, no caso de ser ocidental, ou que gera o X se eu for japonês, ou que gera o fluido vital se eu for magnetizador. Portanto, isso é estúpido eu estar a restringir coisas na comida. Eu devo comer de tudo. Agora, as quantidades que eu devo comer de cada coisa é que é diferente. Quando eu digo isto, é evidentemente que há pessoas que já estão num estado de degradação de tal ordem que se comerem algumas coisas vão ter reações muito adversas. Mas isso não é uma situação geral, isso é uma situação extrema. Agora, por natureza, eu devo comer de tudo, de forma variada. Os chineses têm um hábito social que eu acho que é extremamente interessante. Se você estiver na mesa com 4 ou 5 pessoas, eles colocam tanta variedade de prato como o número de pessoas. Se tiverem 4 pessoas, põem 4 coisas diferentes. Se tiverem 5 pessoas, põem 5 coisas diferentes. Precisamente para poderem variar. É um hábito cultural. Porque para eles o normal é comer de tudo. E ao contrário de nós, eles usam a alimentação como fármaco. E se eu disser aqui que estou doente do fígado, se eu disser aqui, eu estou doente do fígado, o médico vai me dizer, olha, você não coma gorduras, você não coma... Não é? O chinês não diz. O chinês diz o contrário. Estás doente do fígado, olha, come coisas verdes. Percebe? Eles introduzem alimentação para tratar. Mas eu já não quero ir tão longe. Então, o que é alimentar-me bem? É comer variado, nem em excesso nem em defeito. O que é nem em excesso nem em defeito? Em relação à quantidade, há uma forma que os dietistas aqui no Ocidente já começaram a adotar também, para calcular mais ou menos a quantidade de alimento que a pessoa deve ingerir. Isso já se vê muita gente, nutricionistas e dietistas, a fazer isso. Que é, pega num prato de comida e come até te apetecer. Pega no que... Vê que quantidade é que comeste e da próxima vez divide isso por 3 e tira uma parte. Não sei se me fiz entender. Se eu pegar e comer até me fartar, e se eu vir a quantidade de comida que eu consigo comer até me fartar, e se dividir essa quantidade de comida
por 3 partes e tirar uma parte, essa é a quantidade certa de comida que eu devo comer. Isto porquê? Por várias razões, mas por uma até muito simples. Porque o nosso sistema tem demora, tem um delay entre o estar cheio e o avisar que está cheio, assim como tem entre o estar vazio e o avisar que está vazio. Quando a gente sente fome, a fome é uma dor. Significa que o sistema já está em esforço. Ou seja, eu devia ter comido antes. Não quando sinto a fome. Porque a fome é um tipo de dor. Assim como a plenitude é a mesma coisa. Eu quando digo, estou cheio, quando tenho essa sensação, significa que antes um pedaço disso eu já estava cheio. Mas só estou a sentir passado um bocado quando o meu cérebro processa o sistema. Por exemplo, não deve nem chegar a ter fome, nem chegar a ficar empaturrado. E esse é o comer certo. Quando é que eu devo comer? Às 8 horas da manhã, se for possível, para quem já conseguir fazê-lo, devia ser a refeição principal do dia. E não é às 9, nem às 8, nem às 9h30, nem às 10, é às 8 da manhã. Antes das 8 da manhã. Primeira refeição. E essa é fundamental. Se querem ter saúde, comecem a comer às 8 da manhã, nem que seja devagarinho como eu comecei. Eu comecei, levantava-me para comer uma banana e era a empurrar. Agora, se querem mudar a vossa saúde, é fundamental comer às 8 da manhã. E depois, uma refeição ao meio-dia, como é normal, e uma refeição ao fim do dia. Com 2 lanches a meio. Ou seja, 5 refeições por dia, divididas por dia. E não comer à noite. Não comer à noite porquê? Precisamente porque à noite é a altura em que o sangue recolhe, internaliza yin e yang. Certo? A noite é yin. É frio. Contrai. Internaliza. À noite, o nosso sangue e a nossa energia, entre aspas, recolhem para o interior. Para quê? Para recuperar os nossos órgãos, para tratar as mazelas que a gente fez durante o dia, os desgastes que eles tiveram durante o dia. E para o fígadozito se organizar e começar a ver quanto é que tem para distribuir depois durante o dia. Ora, se eu for comer à noite, o processo digestivo, sendo um dos que mais consome, eu em vez de estar a mandar o sangue para a minha reabilitação e para armazenamento no fígado para depois ser distribuído, eu estou a mandá-lo para o estômago, que é aquele que mais gasta. Tem lógica. Curiosamente, quando nós começamos a ficar fracos e doentes, temos a tendência de parar de comer de manhã, por aquilo que eu já expliquei, e de comer à noite, porque é onde estamos mais ativos. E é precisamente o contrário. Respirar bem. Parar de fazer umas respirações diafragmáticas. Comer bem. Comer 5 vezes ao dia. Primeira refeição antes das 8 da manhã. E comer variado. 2 coisas. Terceira coisa. Dormir bem. O que é dormir bem? O horário do fígado, para ele fazer esse armazenamento e essa gestão, os nossos órgãos têm
horários em que estão mais ativos durante o dia. Como tudo no universo. A Lua não vem ao meio-dia porque se lhe apetecer. Não. Vem à hora que tem que vir. Como tudo, tem os seus horários. Os nossos órgãos têm horários onde estão mais ativos. E o horário em que o fígado está mais ativo é entre as 11 da noite e as 3 da manhã. O fígado e a vesícula. Portanto, se é ele que é o general, se é ele que vai distribuir o sangue por os órgãos consoante eles vão precisando, se é ele que tem que se regenerar primeiro para poder dar aos outros, é importante que eu às 11 horas esteja a dormir. E este período tem muito a ver, as pessoas normalmente quando começam com insónias, as insónias estão neste período, a insónia inicial, entre as 11 e as 3 da manhã. E curiosamente, a maior parte das pessoas acorda às 3 da manhã e não sabe porquê. Que é precisamente a mudança de turno. É a mudança em que o fígado passa para o pulmão. Portanto, se eu não estiver a dormir ou a descansar nesse período, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que o meu cérebro está a gastar a topo, que o meu corpo, o sangue e a energia, em vez de estarem internalizadas, estão a ser usadas por lá de fora. Que eu estou a gastar em vez de lhe dar. E ele não vai ficar com reserva nenhuma para gerir, nem para ele, nem para o outro dia para o sistema. Levantar cedo porquê? Eu há bocado falei que o pequeno almoço era às 8 horas da manhã. E isto porquê? Porque o horário em que o nosso estômago está mais ativo, ou seja, que ele tem mais rendimento gastando menos, é precisamente às 8 da manhã. Ou seja, se eu acordar antes das 8 da manhã e comer alguma coisa a essa hora, eu vou gastar muito menos para fazer a digestão e, portanto, vou tirar muito mais lucro daquilo que comer. Faz sentido? Pronto. Ai, mas eu não vou para a cama e não consigo dormir a essa hora. Ok. Como tudo. Este computador está. Como tudo, é um hábito. Isso não é só um hábito. O problema é que nós estamos desajustados. Isto é doença, entre aspas. Eu não conseguia dormir. Mas nós estamos desajustados porquê? Porque temos falta de energia. Porque o cérebro está a berrar. Então qual é a solução? É dar-lhe mais energia. Como é que eu consigo dar-lhe mais energia? É mudando de hábitos. Então o que é que eu posso fazer? É fácil. Vais para a cama e deitas-te às 10, 10 e meia e deixas-te estar na cama. Ai, mas eu começo a olhar para o relógio e fico preocupado e fiz aquilo e depois não sei o que, não sei quantos. Esquece. Esquece o relógio, esquece seja o que for. Se tu estiveres só parado na cama, só parado, já estás a lucrar alguma coisa. Quanto mais relaxado estiveres, melhor. Se conseguires adormecer, melhor. Se conseguires, mas se não conseguires, se estiveres só na posição horizontal e parado, já estás a lucrar alguma coisa. Porque o teu corpo deixa, o teu sistema deixa de fazer esforço para estar a fazer circular sangue por lá de fora. Não é? E se não está a circular por lá de fora, está a circular por lá dentro. Portanto, já é a vantagem. Não consegues dormir? Ok. Mas pelo menos não estás a gastar e estás a economizar algum. E se fizeres isto durante alguns dias, e eu quase que aposto que não é preciso mais 5, 6 dias. O pior caso que eu tive foi 6 dias. 6. Se fizeres isto durante 5, 6 dias, ao fim de 5, 6 dias, vamos pôr uma semana, tu vais começar a adormecer. Ai, não vais, adormeces um quarto de hora ou 20 minutos e acordas logo, ou isto ou aquilo. Sim, mas vais começar a adormecer.
e ao fim de 2 semanas já dormes entre as 11 e a 1 da manhã, e ao fim de 3 semanas começas a dormir entre as... e assim sucessivamente. Porque estás a repor o teu nível energético. Um, dois, três. 4. Mexer-se bem. Regra número 1, que já está incluída em tudo aquilo que a gente já falou. Mexer-me durante o dia e parar durante a noite. E como em tudo, o remédio e a dose aplica-se. Aquilo que disse não mexer-me nem em dose excessiva, nem ficar parado. E fazer corridas e ir para o ginásio. Não, é asneira. Isso é desgaste. Fazer a minha vida, posso ir dar um passeio, posso ir fazer um... Sim, fazer a minha vida. Com o mínimo de desgaste possível. Sabe que um carro acelerado gasta muito mais que um carro andar devagar, não é? E por último, o quinto. Se a gente tiver alguém que nos possa ajudar com o quinto, que como vocês sabem é aquilo que eu mais me esforço, e que é a parte emocional, ótimo. Mas se a gente não tiver ninguém que nos ajude com a parte emocional, e se a gente começar a trabalhar estas 4, a parte emocional autocontrola-se. Isto porque, segundo dizem os chineses, e isto é quase incontestável, são os órgãos que gerem as emoções. E se os meus órgãos estiverem a funcionar bem, as emoções estão a funcionar bem. E se as emoções estiverem a funcionar bem, os órgãos também estão. Valeu? Fico contente. Então agora você ainda acha que arrastar os pés que é normal.